Se preparem que o relato de hoje é bruto. Ele foi uma solicitação de vários seguidores do canal em Portugal e envolve o desaparecimento e suposta morte de uma garotinha de 8 anos de idade em 2004, um crime mais que insólito, com grande repercussão nacional. A vítima, Joana Isabel Cipriano Guerreiro, por ter descoberto um segredo familiar sujo, foi calada para sempre pela sua própria mãe e pelo seu tio. Será mesmo? Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo, contribua com o canal clicando em gostei, ative o sino das notificações e vamos aos fatos. Em Algarve, sul de Portugal, em 12 de setembro de 2004, ocorreu o desaparecimento de Joana Cipriano, conforme as investigações mais tarde demonstraram. A menina de apenas 8 anos de idade saiu de casa a pedido da mãe para ir até uma mercearia fazer a compra de alguns itens e sumiu no caminho de volta. Então, uma das testemunhas-chave foi a senhora Ofélia Zeverino, que na época trabalhava na mercearia Café, próxima da casa de Joana. Ela foi a última pessoa a ver a criança antes do seu desaparecimento. O relato dela nos informa que, na noite de 12 de setembro de 2004, Joana dirigiu-se ao seu estabelecimento para comprar um pacote de leite e 2 latas de conserva. Feito isso, a menina deveria ter retornado para casa, local onde nunca chegou. Quando questionada sobre as atitudes da menina, a senhora Ofélia disse que apenas estranhou que Joana não perguntou pela sua filha, algo que ela fazia sempre, pois as meninas, além de frequentarem a mesma escola, onde estavam, na mesma turma, eram amigas e brincavam juntas regularmente. Mais tarde nesse dia, apareceu no estabelecimento comercial o padrasto de Joana, Leandro Silva, acompanhado do seu cunhado, João, irmão de Leonor Cipriano, a mãe da menina. Nesse momento, o Leandro explicou que a menina não tinha voltado para casa e eles estavam preocupados. O cara também disse que ele tinha chegado em casa apenas depois da saída da enteada. As buscas por Joana continuaram de maneira informal e somente após a meia-noite, quando a tal senhora Ofélia, ao retornar para casa e passar na casa da menina para saber das novidades e se Joana estava em segurança, coisa que não havia ocorrido, ela aí então orientou os pais que notificassem a polícia do desaparecimento da criança. Aliás, foi ela mesma, a Ofélia, que realizou a chamada para a polícia. Os pais disseram que não tinham crédito no aparelho celular para realizar o telefonema. Em relação à presença do irmão de Leonor, esse tal João Cipriano, que se transformou no principal suspeito do crime, as informações foram contraditórias. Leandro declarou que a presença do cunhado era um acontecimento inédito e que o mesmo tinha chegado na sua casa às 5 da madrugada, sem avisar. Ainda acrescentou que teria sido a primeira visita do cunhado no atual endereço da família. Porém, a senhora Ofélia afirmou que já havia visto e recebido no seu estabelecimento comercial os 2 homens juntos por diversas vezes. Eles ali tomavam café ou cerveja, dependendo do horário, e conversavam com amigos. A Leonor também já tinha estado ali na companhia do irmão em diversas outras ocasiões. E ela, a Leonor Cipriano, nunca justificou o aparecimento repentino do irmão naquele sábado fatídico. Outra vizinha, que também foi ouvida pelos investigadores, disse que naquele sábado, à noite, escutou Leonor Cipriano chamar pela filha, já depois da menina ter desaparecido. Porém, apenas no domingo é que essa mulher, que manteve o anonimato nas reportagens, ficou sabendo de detalhes do sumiço de Joana. Em ambas as mulheres, Ofélia e essa segunda vizinha, o que despertou particular apreensão foi a calma da mãe de Joana. Mesmo que saibamos que cada pessoa reage e demonstra as emoções de maneira diferente, é sempre perturbador ver uma mãe tranquila demais numa hora dessas, quando uma criança está desaparecida. Em relação ao processo de investigação, não temos muitos detalhes. Resumidamente, a menina não foi encontrada nem viva e nem morta. Nenhuma testemunha foi encontrada que de alguma maneira direcionasse o trabalho dos detetives para outras pessoas que não a própria família. Bem mais tarde, no julgamento dos suspeitos,
foram apresentadas informações relacionadas à alegada morte da menina, inclusive com descrição dos golpes desferidos e as lesões causadas em Joana, que por fim levaram ao seu óbito, dentro da casa, pouco depois dela retornar do mercado, sobre o qual já falamos. Quando os irmãos Leonor e João Cipriano, respectivamente mãe e tio de Joana, foram presos, eles acabaram por confessar a morte da menina. Sobre algumas particularidades dessa confissão, logo mais falaremos. Muito bem, abduzidos. As declarações dos criminosos e réus confessos mudaram ao longo do processo. Por exemplo, o destino do corpo de Joana nunca foi divulgado. Contudo, João Cipriano confessou ter esquartejado o corpo da sobrinha. Duas grandes teorias foram construídas e ambas são bastante cruéis. A primeira diz que após a morte, o corpo cortado em pedaços foi descartado como comida para os porcos em um chiqueiro, numa vila nas proximidades de Portimão, onde residia a família de Joana, eliminando-se assim todos os vestígios da criança. A segunda é que, após a morte, o corpo foi escondido temporariamente em um freezer horizontal e depois cortado. Nessa hipótese, os utensílios usados para esquartejar o cadáver foram escondidos, junto com o corpo, num caminhão de sucata e levados para a Espanha, onde foram compactados e queimados. Gonçalo Amaral, coordenador da investigação, e Guilhermino da Encarnação, diretor de polícia da região, também envolvido no caso, defenderam a tese que os restos mortais da menina foram atirados aos porcos, porém não foi possível prová-lo no tribunal. No julgamento, João Cipriano confessou o crime, admitindo ter espancado e assassinado a criança, bem como a primeira hipótese que citamos para se desfazer do corpo, ou seja, dar a carne aos porcos. Segundo seu depoimento, tudo aconteceu com a cumplicidade de Leonor Cipriano, a mãe da menina e sua irmã, que negou ter participado do crime. Quando lhe foi perguntado se ele havia abusado sexualmente de sua sobrinha, ele disse: "Eu não lhe fiz mal, só a matei." Resta como um ponto sem esclarecimento a real motivação do homicídio da menina de 8 anos de idade. Dois motivos foram apresentados, sem que nenhum deles fosse provado. O primeiro diz que a versão na qual a origem do crime estava relacionada à tentativa frustrada de vender a menina Joana para um casal de estrangeiros por 50 mil euros. O autor intelectual da venda teria sido João, o tio. Contudo, o plano teria corrido mal e Joana teria descoberto as intenções da mãe e o tio e ameaçado denunciá-los. Nessa história, a morte tinha unicamente o objetivo de calar a menina. Já o segundo ponto diz que é uma versão mais perturbadora, na qual a menina teria presenciado a mãe e o tio terem relações sexuais. Então, para ocultar o relacionamento incestuoso dos dois, os irmãos teriam decidido eliminar Joana. E é bem provável, Se isso realmente aconteceu, essas mentes são capazes de tudo. Quanto a Leandro Silva, que criava a criança como pai, desde que ela tinha 3 anos, a reflexão dele é que não havia necessidades financeiras na família. Nada que justificasse Leonor vender a filha ou se envolver no crime de tráfico humano. Ele ainda descreve Joana como uma criança doce e boa, de fácil trato e responsável, que auxiliava a mãe a cuidar dos outros irmãos. O julgamento foi bastante tenso e com imensa cobertura midiática. As versões iniciais das confissões dos dois acusados foram alteradas. A ausência de provas materiais da morte de Joana também acabou por dividir a opinião pública. Apesar disso, o tribunal considerou provados os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Mostrou-se convicto de que a menina está morta e não considerou necessário haver corpo para sustentar a prova dos crimes. Também não foi necessário recorrer à prova de vídeo da reconstituição e confissão do tio de Joana, que o tribunal sublinha ter sido obtido legalmente, uma vez que o júri considerou que a reconstituição fotográfica era suficiente para o tribunal. O promotor José Carlos Pinheiro sustentou que, apesar de não existir o corpo da menina, as provas periciais, laboratoriais e produzidas pela audição das 45 testemunhas em audiência de julgamento eram suficientes para condenar os réus. João e Leonor
foram classificados como psicopatas e acusados de desprezarem a vida humana. Durante o julgamento, o Ministério Público também sustentou que para Leonor Cipriano, os filhos das inúmeras relações que manteve ao longo de sua vida eram descartáveis e que ela sempre se comportou como uma mãe negligente. Leonor teve pena mais pesada do que o irmão, por ser a mãe da vítima. Quanto ao crime de profanação de cadáver, de que os irmãos também eram acusados, o júri considerou que não houve dolo, pois o tio e a mãe cortaram o corpo para esconder e não por prazer. Assim, não foram condenados por esse crime. O tribunal considerou que não ficaram provados os motivos que conduziram ao crime. Assim, essa interrogação permanece. Então, foi em 11 de novembro de 2005 que os réus foram condenados à prisão. 20 anos e 4 meses, Leonor Cipriano, e 19 anos e 2 meses, João Cipriano. Contudo, após a apelação da defesa em 2006, as penas foram reduzidas. Leonor e João Cipriano receberam 16 anos e 8 meses de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Para Leonor, ainda incorreu em 2013 um acréscimo de 7 meses de prisão por declarações contraditórias realizadas durante o julgamento de 5 inspetores da polícia, acusados por ela de a terem agredido e coagido quando da sua prisão. Pois bem, tendo cumprido 5/6 da pena, 14 anos e meio, Leonor saiu da prisão em 7 de fevereiro de 2019, em liberdade condicional. Foi viver na casa de uma mulher de 56 anos, sua namorada dos tempos de cadeia. Foi ela a oferecer residência fixa para Leonor, que possibilitou este trâmite de progressão do regime de cumprimento da pena, de fechado para aberto. Ao ser entrevistada, Leonor se disse inocente da morte da filha e que quer dar prosseguimento à sua vida trabalhando. Os advogados de Leonor e João Cipriano afirmaram que os irmãos admitiram o cometimento do crime sob coação e tortura. Foram até mesmo apresentadas fotos do corpo de Leonor, com diversas marcas e hematomas. Contudo, essas marcas não eram coerentes com as agressões que ela declarou ter sofrido, por exemplo. Uma delas seria ter ficado ajoelhada em cacos de vidro. Ela não pôde identificar os policiais que a agrediram, pois ao citar determinados nomes e reconhecer determinadas pessoas, foi evidenciado que os mesmos não estavam presentes na detenção provisória naquele dia, o que esvaziou a denúncia dela. João Cipriano, atualmente também em liberdade, em entrevista à imprensa declarou que é inocente e que sua confissão foi feita sob tortura. João ainda repetiu diversas vezes que Joana está viva e vivendo com seus novos pais fora de Portugal. Isso como consequência da venda da menina por 50 mil euros, como mencionamos. E além disso, ele disse que Leandro Silva, seu cunhado na época, sabia do alegado negócio. O tio de Joana destaca que a família, que tinha outros filhos pequenos, vivia com muitas dificuldades financeiras, o que teria sido a justificativa para a suposta venda da menina. Arrependido por ter confessado um crime que não cometeu, ele leva a sua vida sem atualmente manter qualquer contato com sua irmã Leonor. Mark Williams Thomas, um repórter investigativo britânico e pretenso especialista em proteção à criança, acredita que o desaparecimento de Joana Cipriano e o de Madeleine McCann, ocorrido em 3 de maio de 2007, estão relacionados. Pois é, abduzidos, apreciem com moderação essas informações, fechado? Segundo tal Mark, o desaparecimento de 2 crianças desconhecidas entre si, dentro de um período de 4 anos, em um raio de 11 quilômetros, cerca de 11 quilômetros, seria uma coincidência enorme, especialmente considerando que Portugal é um país pequeno, com muito poucos sequestros. Em ambos os casos, a polícia portuguesa foi incapaz de encontrar as meninas vivas ou mortas, investigando a possibilidade de ambas as mães terem assassinado as suas filhas, sem, contudo, apresentarem evidências além das circunstanciais. Essa possibilidade é abordada no documentário da Netflix sobre o caso de desaparecimento de Madeleine McCann,
onde se admite que as duas crianças podem ter sido raptadas por uma rede de pedofilia. Mas não ficamos convencidos que possa haver viabilidade de conexão entre os dois crimes. Porém, vejam só o que nós descobrimos. Em 19 de junho de 1996, um menino alemão chamado René Hasse estava passando as férias de verão com a mãe e outros familiares em Portugal. A viagem estava sendo realizada com um motorhome e nesse dia, após comerem, estavam todos caminhando em direção à praia de Amoreiras. O relato diz que René correu cerca de 20 metros à frente dos adultos e desapareceu de repente, em uma fração de segundos, quando saiu do campo visual de sua mãe. As buscas começaram imediatamente, mas ele nunca foi encontrado. Posteriormente, seu caso foi ligado ao desaparecimento de Madeleine McCann, porque o lugar onde René sumiu fica a apenas 30 quilômetros do local onde Madeleine desapareceu em 2007. E aqui, abduzidos, se eu bem conheço vocês devem estar aí formulando algumas teorias insólitas, não estão? Se tiver afim, compartilha com a gente aí nos comentários. Por fim, Leandro deixou o trabalho de sua família com sucata e atualmente exerce profissão de pedreiro e encanador em uma empresa em outra cidade. Com dificuldades, conseguiu reconstruir a sua vida, pois depois de Joana ter desaparecido, recaíram sobre ele também muitas suspeitas. Sem falar do fato da mulher e cunhado terem sido considerados amantes e assassinos. Tudo isso dentro de sua casa. Mas, o passar do tempo, mesmo que muitas questões ficaram sem resposta, lhe fez bem e ele diz que já não sofre mais. Pois é, abduzidos, que imbróglio, né? Mas quero saber a opinião de cada um de vocês aí, nos espaços dos comentários. Esse foi o caso de hoje, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.